Ser gente do nosso material. Em uma aula de física, um professor apresentou aos alunos o circuito elétrico abaixo, composto de uma pilha de força eletromotriz 1,5 volts, aqui está a nossa pilha, e duas lâmpadas iguais, de 1,5 volts e de potência 1,5 vezes 10 a menos 2 watt. Cada uma delas tem essas inscrições. Em seguida, 4 circuitos foram apresentados, cada um contendo uma chave C. Essa chave C ela serve para você permitir ou não a passagem de corrente elétrica. Ou seja, com ela fechada o circuito funciona, com ela aberta o circuito não funciona. Ao se ligar a chave C, o circuito cuja intensidade da corrente elétrica possui valor superior ao fornecido pelo circuito original é o de número. Bem, vamos analisar. Se eu considerar que cada uma dessas lâmpadas bem aqui tem uma resistência R, e sabendo que a corrente elétrica ela sai do polo positivo da pilha, ela vai chegar aqui nesse nó e vai se dividir em I1 e em I2, nós vamos ter duas lâmpadas em paralelo. Se fôssemos calcular a resistência equivalente entre elas, já que elas estão em paralelo e são idênticas, poderíamos aplicar o R sobre o N. O R, que é a resistência que é comum para as duas, que é justamente o R, e o N é o número de resistores em paralelo e idênticos. A questão que é uma situação na qual nós tenhamos uma corrente elétrica superior ao fornecido pelo circuito original. Bem, a DDP é a resistência vezes a corrente. Se isolarmos a corrente, a resistência vai passar dividindo. Como nas 5 situações, não é? As 4 fornecidas nas alternativas, e o primeiro circuito, que é o que nós já analisamos, todos eles nós temos a mesma alimentação, que é a mesma pilha. Então, a DDP é a mesma para todo mundo. Então, para que nós tenhamos a maior corrente, nós precisamos ter a menor resistência possível. Tá bom? Então, você vai calcular o REC de cada associação dessa, aquele no qual você tiver o menor valor, ou seja, um valor inferior ao R sobre 2, é nele que nós vamos ter a maior corrente, e é o que vai satisfazer o que foi pedido na nossa questão. Aqui no primeiro item, nós já podemos descartar, que nós não temos ramificação, então a corrente elétrica, já que não se divide, significa que essas duas lâmpadas estão em série. Então a resistência equivalente aqui vai ser 2R, o que supera o R sobre 2, meio R, do nosso circuito original. Então, aqui a corrente elétrica ela vai ser menor. Maior resistência, menor corrente. Aqui nessa terceira situação, nós temos apenas uma lâmpada de resistência R. Então, não tem com quem somar, não tem com quem fazer produto pela soma, ou R sobre o N, não tem como. Então, essa é a resistência equivalente. E ela supera o nosso R sobre 2. Precisamos de um circuito que tenha uma resistência equivalente menor do que R sobre 2 para gerar maior corrente. Com isso está fora a afirmativa 3. Aqui na 2, a corrente elétrica ela sai da nossa pilha e ela vai chegar aqui nesse nó e vai se dividir em I1 e em I2. Essas duas lâmpadas aqui vão ser percorridas pela corrente 2, gerando uma equivalente 2R já que estão em série. As lâmpadas de baixo são percorridas pela mesma corrente 1, gerando 2R. Agora nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter um trecho em paralelo, onde em cima nós temos 2R e embaixo nós temos 2R. Se você aplicar o R sobre o N, você encontra a resistência equivalente, tá bom? Então, bem aqui nós vamos ter a resistência que é comum para os dois, que é 2R, e o N, que é o número de resistores em paralelo e idênticos, que são 2. Então, o meu REC vai ser o R, que é superior ao R sobre 2. Com isso, já sabemos que é a afirmativa 4, não é? Nossa figura 4 corresponde à letra D. Mas vamos confirmar. Se fôssemos calcular a resistência equivalente aqui, você iria perceber que após passar pela chave, a corrente se dividiria em 3 partes, I1, I2 e em I3. Como todos os resistores nós chamamos de R, nós poderíamos calcular a resistência equivalente com R sobre o N, onde o R é a resistência que é comum para todos e o N é o número de resistores em paralelo e idênticos. Obteríamos então um R sobre 3, que é menor que o R sobre 2, gerando assim maior corrente elétrica.